O TRXF mudou um pouco, então a gente hoje vai olhar tudo completo aqui sobre o TRXF. Você que tem o TRXF na carteira, que pensa em comprar, nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês em relação a esse fundo imobiliário de tijolo. Mostrando aqui se esse fundo está em oportunidade, se eu estou comprando, se eu estou vendendo, se eu estou segurando na carteira, porque esse é um fundo que desde 2029 vem crescendo bastante e está tendo uma queda dele aí na bolsa, então tá com um desconto. Hora de comprar, hora de vender, hora de segurar esse fundo. Qual o problema que está acontecendo para que esse fundo venha a cair? Vamos olhar primeiramente aqui um pouco das características gerais do TRXF e vou mostrar aqui para vocês aqui algumas características que vem mostrando aqui no relatório gerencial que vai influenciar aqui na queda do preço dessa cota. Olhando aqui no geral, o TRXF no momento está custando aqui R$ 93,06. Pagou nos últimos 12 meses 12,69% de dividendo yield. Então, nos últimos 12 meses, pagou mais de 1% ao mês. E no momento, nesse preço que ele está custando hoje, está aqui com seu PVP de 0,92, ou seja, o TRXF está com 8% de desconto. O PVP igual a 1 quer dizer que o preço está justo, acima de 1 quer dizer que o fundo está caro e abaixo de 1 quer dizer que o fundo aqui ele está com desconto. Nesse momento o TRXF está com desconto aqui de 8%. Sua liquidez diária subiu muito aqui no último ano, subindo aqui para agora 23,32 milhões de liquidez diária. Então, uma liquidez diária muito alta e a gente consegue com uma facilidade muito grande comprar e vender os nossos ativos, com uma variação possível nos últimos 12 meses de 6,8%. Estas são as características gerais aqui do TRXF. Vou mostrar aqui algumas características mais específicas do fundo. Descendo aqui, dá para a gente ver que o TRXF é um fundo imobiliário do tipo híbrido, então preste atenção nisso daqui. Ele é um fundo onde compra vários tipos de imóveis. Nessa última emissão do TRXF, adiantando logo, o TRXF comprou também escolas, shopping também e acrescentou aqui dentro do seu portfólio. Lembrando que o TRXF é um fundo que é desde 2019 e ele era focado basicamente aqui no varejo. Então, está diversificando bastante aqui seu portfólio como um fundo imobiliário híbrido. Fundo de tijolo porque compra basicamente imóveis, o prazo é indeterminado, o tipo de gestão é uma gestão ativa e está bastante ativa. Dá para ver que a última emissão do TRXF conseguiu adquirir aí mais 3 bilhões para o fundo, fazendo com que o fundo saísse de 3 bilhões para 6 bilhões de valor patrimonial. Então, é um fundo que sempre está movimentando, vendendo alguns ativos, vendendo alguns imóveis, comprando outros, vendendo com lucro, certo? Então, é uma gestão que está sempre ativa aí, movimentando bastante aí o fundo. Olhando aqui também, dá para ver que a taxa de administração está de 1%, uma taxa de administração até 1,25 é uma taxa de administração ideal. Sua vacância está bastante controlada, está de 0,22. A vacância é o quanto de imóveis aquele fundo está desalocado, então tem 0,22 de imóveis ali que não tem inquilino. Porém, uma vacância bem interessante. Uma vacância até 10% é uma vacância que a gente consegue controlar. Caso esteja acima de 10, a gente tem que ver o que tem de problema ali no fundo que está fazendo com que os inquilinos saiam. Número de cotistas subiu bastante também, está 237 mil o número de cotistas. Valor patrimonial por cota, R$ 101,01, por isso que o fundo está com aquele desconto de 8%. Hoje você consegue comprar ele a R$ 93,00. E o último rendimento, 0,93. Eu vou falar também um pouco disso aqui quando a gente for olhar aqui o relatório gerencial do fundo. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver algumas características do fundo em relação aos seus dividendos. Ver que o fundo sempre tem pagando dividendos aqui recorrentes, certo? Não está muito aquele dividendo alto e baixo como tem os fundos imobiliários de papel que segue basicamente a taxa Selic, porém, por ser um fundo de tijolo que está ali sempre com aluguéis, faz com que esse fundo tenha os dividendos ali linear. Olhando aqui, dá para a gente ver que no último mês pagou 0,97, 1%, aí 0,92 e sempre no final do semestre ele paga mais porque fundo imobiliário tem que distribuir 95% dos seus rendimentos. Então, quando sobra ali no final do semestre, eles pagam aqui
uma bolada a mais para pagar assim os seus 95% dos seus lucros. Baixando aqui um pouco, dá para a gente ver que ele pagou agora 0,93 centavos. No mês passado pagou R$ 1, 0,93. Lembrando que o mês passado foi um fim do semestre, por isso que ele pagou aqui esse R$ 1. A Datacom do TRXF está sempre no último dia do mês e paga sempre no 10º dia útil do mês, pagando aqui sempre entre o dia 12 e o dia 14. Pagando aqui um dividendo recorrente, sempre 0,93 centavos, que eu vou mostrar para vocês também aqui no relatório gerencial, uma característica de pagamento até o mês de dezembro de 2026. Então, ele já tem provisionado o que vai pagar até dezembro desse ano. E no momento, o TRXF tem aqui, ó, não foi atualizado ainda. Eu vou mostrar para vocês aqui no relatório gerencial. Em São Paulo, o TRXF já passou de 50 imóveis. Então, esse gráfico aqui do site Investor 10 ainda não está atualizado aqui, de acordo com o TRXF. Então, olhando aqui o relatório gerencial, vamos descer já um pouco aqui. Aqui algumas características do TRXF, que algumas que eu já falei aqui, que está também no site do Investidor 10. Porém, os destaques do mês. O TRXF, nesse mês de janeiro, ele passou aqui de 218 mil cotistas para 237 mil cotistas, aumentando só em um mês 8,62. Aí vocês se perguntam, por que o fundo está caindo, sendo que está subindo a quantidade de cotistas? Outra coisa que aconteceu agora foi a conversão dos recebidos da 12ª emissão em cotas. Teve uma emissão de cota no final do ano passado, onde ontem eles receberam as suas cotas e muita gente que recebe essas cotas acabam vendendo. Isso aí estimula mais ainda um pouco a queda do preço da cota. Os recebidos da 12ª emissão foram convertidos em cotas do TRXF. O patrimônio líquido do TRXF passou aí aos 6 bilhões. Um patrimônio acima de 1 bilhão já mostra que é um fundo grande e agora o TRXF duplicou o seu patrimônio, subindo aqui para 6 bilhões. Distribuição mensal, que eu estava falando lá. Distribuição segue entre 0,90 centavos a 0,93 por cota até dezembro de 2026. Então, a gente tem uma previsão de quanto o TRXF vai pagar até dezembro de 2026. Isso daqui não é um motivo para que as pessoas vendam as suas cotas, e sim comprar, porque tem uma previsibilidade em relação ao pagamento dos seus dividendos e também dá para ver aqui o aumento no número de cotistas. Descendo aqui no relatório, aqui vem alguns comentários da gestão e aqui as duas estratégias que o TRXE faz, que é a alocação tática e a alocação de estratégias. Então, o TRXF adquiriu aqui o EZTB, que se tornou aqui 3% do seu PL, que é só com um imóvel, porém é um imóvel classificado como AAA, localizado na região Avenida Chuquisaidra da cidade de São Paulo. Então, é um bom imóvel, tornando aqui 3% do seu PL. Uma porcentagem boa é sempre abaixo de 5%, então 3% tá ok. Tem aqui também o SNEL 11, ele ficou aqui com 2,4% do seu PL, que o SNEL 11 ele é um fundo imobiliário da Suno, ele trabalha aqui basicamente com energia solar, certo? É um fundo diferente, porém ele adquiriu aqui já para diversificar mais um pouco aqui a sua carteira. E tem aqui outros aqui, menor que o IBPP, tem aqui o TJKB, PQAG, então a porcentagem bem menor, os mais relevantes são esses aqui, certo? O SNEL 11, o EZTB. Olhando aqui um pouco também em relação ao fundo, dá para ver que a receita de aluguel por inquilinos teve uma mudança em relação aos meses passados. Antigamente o TRXF ele era bem alocado aqui no Açaí e no Grupo Mateus. E por adquirir mais outros imóveis de escola, adquiriu mais também um pouco do Hospital do Alberto Einstein, adquiriu um pouco de shopping, fez com que diluísse mais essa concentração aqui em relação aos seus inquilinos, que isso aqui é bom, porque diversificou mais aqui os seus inquilinos, diminuindo assim o seu risco. Olhando aqui, que eu mostrei para vocês lá no site do investidor, que agora em São Paulo já tem 57 imóveis, então no site do Investidor 10 está desatualizado. Rio de Janeiro 17, na Bahia 7. Então, tem vários imóveis aqui distribuídos aqui em todo o Brasil.
e a maior quantidade de imóveis está aqui em São Paulo. E aqui embaixo no relatório, vem mostrando aqui cada imóvel do TRXF, caso vocês queiram ver, se tem algum imóvel no seu estado e tudo, tá tudo aqui no relatório gerencial, mostrando cada um dos seus imóveis, localização, área alocável, tudo tá aqui bem direitinho no TRXF. Então, o TRXF mudou bastante aqui o seu fundo, principalmente porque ele dobrou o valor patrimonial aí do seu fundo. Isso adquiriu vários imóveis, se tornou agora um relatório bem maior. A gente precisa prestar bem atenção quando for avaliar um relatório aqui do TRXF. Porém, o que é que eu estou fazendo? Eu estou comprando, estou vendendo. Então, no momento, eu estou comprando mais cotas, aproveitando um pouco essa queda, olhando aqui que já tem um dividendo fixo até dezembro, então tá uma grande oportunidade, na minha opinião, eu comprar aqui o TRXF. Nesse mês agora de fevereiro, aproveitando aqui essa queda, vou comprar tudo aqui de aporte desse mês no TRXF. Então, pessoal, foi mais para mostrar para vocês aqui um pouco sobre o TRXF, que é um fundo imobiliário que eu sempre achei bem interessante, coloquei na minha carteira, eu já comprei esse mês 3 cotas, vou estar comprando mais cotas aí, para que no mês que vem eu já consiga receber os dividendos aí do TRXF. Quem puder, se inscreve no canal, ativa a notificação e até os próximos vídeos.